Olá, torcedor do Palmeiras! Sim, a noite mágica aconteceu! Fala galera do canal Notícia FC, tudo certo? O Palmeiras acabou de protagonizar uma virada simplesmente épica. Depois de perder por 3-0 na ida contra a LDU, o Palmeiras venceu por 4-0 no Allianz Parque e carimbou a vaga na grande final da Libertadores. Foi uma noite mágica, como definiu a imprensa. Agora, o adversário está definido e o palco está montado. Vamos entender como isso aconteceu, o que mudou no time e o que vem por aí. Decisão da Libertadores, os dois melhores times do continente. Essa decisão é incontestável. Incontestável, os dois melhores estão lá. Paulo Calçade está com a gente, daqui a pouco eu aciono aqui o Zupac e também o Vitor Birner. Vamos lá. O Paulo Calçade pedindo passagem. Calçade, tem muita coisa pra gente falar do jogo, personagens e tal, etc. Mas eu queria aproveitar bastante da tua experiência mesmo na cobertura do jornalismo esportivo. Cara, são muitos jogos, muita coisa que você já viu, ou aqui de estúdio, ou que você viu presencialmente e tal, muitos anos de décadas de cobertura. Queria te perguntar a tua experiência com relação ao que aconteceu hoje aí no Allianz Parque. Tá assim entre as maiores coisas que você viu dentro da tua carreira, essa virada épica aí do Palmeiras, que nunca tinha acontecido na Libertadores, uma semifinal assim? Tudo bem? Ufa. Olá, William. Ufa. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. Esses jogos são maravilhosos porque a gente termina, só quem termina ele nesse estado sabe, é adrenalina, você parece que correu, que jogou, porque são 90 minutos que parece que duraram 3 horas, né? Isso é lindo de ver. Eu tenho um bordão, eu falo assim, eu respeito o futebol. Então, eu não gosto de ficar, sabe, essas coisas de ou já acabou, ou já ganhou, tal. Né? Não é muito um caminho legal de se adotar, porque o futebol, às vezes, ele é mágico. E foi uma noite mágica, foi realmente uma noite daquelas pra gente guardar com emoção, e lembrar por muito tempo, porque se o Palmeiras também tinha tomado 3 numa semifinal de Libertadores, e isso é raro, também o Palmeiras poderia jogar em casa muito bem. O que aconteceu em Quito, eu lembro a palavra que eu usei no linha de passe, nesta mesma situação uma semana atrás, é assustador, porque o Palmeiras não competiu em Quito. O Palmeiras deixou o meio de campo vazio, permitiu que a LDU jogasse, e aquelas premissas que estavam lá em Quito e que fizeram a LDU marcar 3 gols, elas aqui não valeram. E era um Palmeiras bem diferente, era um Palmeiras assim, foi uma obra perfeita do seu autor, o Abel Ferreira, né? O Piquerez jogando por dentro do meio de campo, quando necessário ele abria e caminhava pela lateral, mas ele era o apoio ao Andrés Pereira e ao Maurício, 3 jogadores no centro para tentar barrar um lado que era muito forte da LDU, com o Villamil, o Grueso, que hoje jogou um passinho atrás, porque ele atuou um pouco mais adiantado lá em Quito, voltou o Cornejo, mas o Palmeiras dominou. Então o Palmeiras ganhou as divididas, o Palmeiras lutou muito mais do que nós vimos na altitude, mas lá não foi só a altitude, foi além da altitude. Por isso que eu fiquei assustado, foi surpreendente. E hoje o Palmeiras, não digo que surpreendeu, porque o Palmeiras mostrou do que ele é capaz neste período, nesses últimos anos, com o Abel Ferreira, realmente as coisas acontecem. E ele parecia ter uma certeza, né, sobre tudo que ocorreu aqui, esse cenário, que ele disse, né, é muito tempo. E o Palmeiras jogou direitinho, o Palmeiras foi consciente, o Palmeiras não queimou a bola, né, ficou desesperado. E aquele gol do Fux no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, ali deu ao Palmeiras a certeza de que pelo menos chegaria nos pênaltis, porque faria o 3º gol, e fez o 4º também, com o Veiga, que marcou 2, com o Vitor Roque, que deu 2 assistências. Então foi um Palmeiras gigante. O Alan no mano a mano, e aí vem a grande derrapada. Se o Abel derrapou em Quito, e eu entendo que o elenco do Thiago Nunes ele é curto, ele não tinha jogador para colocar, e ele colocou um jogador no lado esquerdo para barrar o Alan, ou para barrar quem viesse por aquele setor, porque na cartilha do futebol, o que tinha que acontecer? O Palmeiras expandir a sua atuação no campo, alargar o campo, ter um jogador numa beirada, outro na outra. Era Sousa e também o Alan, para poder jogar por dentro, jogar com o passe do Andréas, jogar com o Vitor Roque, com
o Flaco Lopes, né? E o Coelho, mas levou um baile do Alain, mas um baile, porque não dava, era outra rotação. O Coelho, em 11 partidas de Libertadores da América, da LDU até então, tinha jogado 33 minutos. Era uma aposta complicada. E o Palmeiras começou a ganhar o jogo ali. O Palmeiras foi muito bem. O que a gente viu aqui é épico, é histórico e é impressionante, né, de ver a reação dos torcedores, que ficou todo mundo ensandecido. Foi realmente um jogaço. Um jogaço. E mais uma final brasileira. Mais uma final entre Palmeiras e Flamengo. Desta vez com o Andrés Pereira no lado verde. E o que ele jogou hoje não está escrito. Tô falando, tem tantos ingredientes nessa decisão, meu Deus do céu, tem assunto. Tem um mês até a final, a gente vai ter assunto para um mês inteiro, isso aí não vai faltar. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo não vai faltar assunto, viu? Aliás, a gente falando mais uma final brasileira, né? Nos últimos 10 finalistas de Libertadores, 9 brasileiros, 9. Só o Boca furou a fila aí contra o Fluminense, mas ainda assim o Fluminense foi o campeão da Libertadores. Vitor Birner, boa noite. Hoje deu tudo certo, o que deu tudo errado, com opções do Abel, inclusive, que ele tentou consertar e não deu certo lá em Quito. Hoje, onde o cara tocou, virou ouro, hein? Impressionante. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, Jean, ao Zupac, ao Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Ele fez um time muito agressivo em todos os setores, com muita força, principalmente pelos lados. Alain, é a marca do Abel para mim, a assinatura do Abel nesse jogo, tem várias. A assinatura para mim é o Alain. Para mim ele foi o melhor jogador em campo. É óbvio que a entrada do Veiga, que é um jogador mítico na história do clube, que faz os gols no segundo tempo, tem várias coisas, mas eu acho que a sacada do Alain pelo lado direito, deixando os jogadores experientes no banco de reservas, o jogador que no mano a mano, junto com o Maurício ali, ele destruiu o sistema de marcação adversário com jogadas individuais, porque ele não foi parado e tem tudo que combina no lance do pênalti, do terceiro gol, que é, para mim, o lance que... Assim, ali era muito óbvio que ia sair o quarto, né? Era o que faltava para tornar óbvio isso. Do outro lado, com o Piquerez e o Sousa também, no lado esquerdo muito forte. O Andrés, entre eles, com muita facilidade, jogando com liberdade. E os zagueiros construindo. E a LDU entrou para jogar. Quando entrou para jogar, ela errou feio. Ela não tem como jogar com o Palmeiras. Com todo respeito, o Palmeiras não é o São Paulo do Casares, do Rigoni e do Crespo. O Palmeiras é um time competitivo, forte, intenso, acostumado a decisões. Não me espanta o resultado. Eu acho o resultado épico, histórico, mas olhando a força do Palmeiras, a gente falava disso na segunda-feira, eu achava plenamente possível virar. E o Palmeiras precisava fazer um jogo com a cara do Palmeiras. Um jogo com a cara do Palmeiras que vinha goleando no Campeonato Brasileiro, com exceção das últimas rodadas e em alguns momentos sendo avassalador. Hoje o Palmeiras subiu um degrau em relação àquilo. O mata-mata tirou ainda mais do time, tornou o time mais competitivo, com mais fome de vitória. E aí você olha em cada lance, primeiro gol, a reação dos jogadores, muito mais do que comemorar, coloca a bola no meio, segundo gol, terceiro gol dos Pelos, o Veiga pega a bola, coloca embaixo do braço, corre para o meio campo, ou seja, todo mundo ali sabia que ia dar. E a arquibancada foi junto e as coisas ficaram nos seus devidos lugares. Os dois melhores times do continente estão na final e essa final vai ser turbinada porque, além de a gente esperar a final, como normalmente acontece, entre hoje e a final, tem uma disputa do título do Campeonato Brasileiro. E os dois estão lá na briga, vai ficar jogando fogo rodada após rodada nessa final. Que novembro vai ser esse, Zupac? Tudo bem? Boa noite. Bem, companheiros, um abraço a todos. Vai ser espetacular, como foi espetacular o jogo de hoje, como foi espetacular o jogo de ontem por outros motivos. Né? Então tivemos semifinais muito quentes por motivos diferentes. Teve um tom de heroísmo ontem também. Não, evidente que também teve. Um defendeu uma vantagem como precisava, o outro reverteu uma vantagem que parecia impossível, que era improvável, e os dois chegaram lá nessa final de Lima. Pegando um pouco do que cada um falou, para não ser repetitivo, mas o que eu queria destacar é que a gente é muito sintomático, é muito simbólico que essa virada tenha acontecido no dia em que a comissão técnica do Palmeiras comemora 5 anos à frente do clube. 5 anos, eu já disse isso brincando algumas vezes na programação, uma comissão técnica ficar 5 anos à frente de um clube brasileiro é tipo Ferguson no United, para os padrões da Inglaterra. É isso mesmo. Tipo 2 décadas. É tipo 2 décadas. Talvez é mais improvável uma comissão técnica ficar 5 anos aqui do que ficar década na Inglaterra. E é muito simbólico que isso que a gente viu hoje no Allianz tenha acontecido nesse dia, porque acho que uma grande marca desse trabalho do Abel, que já teve vários momentos épicos,
você destacou esse talvez como o maior. A final de Montevideo é outra, a arrancada do brasileiro... O jogo contra o Botafogo é incrível. Sim, a Ali talvez arrancada. fosse um feito mais improvável, porque você está perdendo por 3-0 no tem primeiro 45 tempo. Você tem minutos ali. E de um só. outro time que joga muita bola na casa dele. Mas a arrancada como um todo no Brasileiro de 23, e o que me chama a atenção, e hoje foi uma prova cabal disso, é que esses grandes momentos desse trabalho, eles vêm muito, não unicamente, mas muito pela interferência do Abel Ferreira. Tem as digitais do Abel Ferreira, né? E o futebol, muitas vezes ele é exato, mas outras ele é aquela surra de oportunidades, né? Então, o mesmo Abel que foi criticado com fundamento pelas escolhas que não se mostraram acertadas para o jogo da semana passada, teve a chance de mudar o caminho e mudou o caminho. E o Palmeiras venceu o jogo como venceu, muito pelas escolhas que ele fez. E ele deu a letra. Na entrevista de chegada que a gente mostra, a entrevista Comebol de chegada, ele fala, olha, vou tentar abrir a linha de 5 deles ao máximo para gerar infiltração. E foi exatamente o que ele fez. O Sousa aberto por um lado, o Alan aberto por outro, esticando a linha de 5 da LDU. E se você vê, especialmente no primeiro tempo, onde o Palmeiras teve muito mais volume de coordenação, né? Segundo tempo foi mais na força, mas no primeiro tempo, muito volume de coordenação, muita jogada por dentro, espaço por dentro que foi criado pela abertura da linha defensiva. Então, assim, todos os adjetivos são válidos, a classificação ela é espetacular. Essa, para mim, é a imagem. Eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça do Abel, onde ele, mais uma vez, conseguiu cravar a digital dele no momento épico, incrível da história do Palmeiras. E aquilo que o Jean falou sobre as críticas que a comissão técnica sofreu. Hoje é um dia que aquele torcedor que na Copa do Brasil foi lá mandar o Abel tomar caju, pedir pro Abel sair do Palmeiras, aquelas pessoas que falaram que o ciclo do Abel tinha acabado, essas pessoas hoje devem estar envergonhadas, porque são palmeirenses e amam o Palmeiras e querem o melhor do Palmeiras, não questiono. Mas hoje é um dia de hora de botar a cabecinha no travesseiro, pedir perdão pela blasfêmia. Até porque, né, Zupa, acho que, assim, era a capacidade dessa comissão técnica, especificamente do Abel, sempre esteve muito clara, sempre foi muito óbvia. Eu acho que ninguém acerta o tempo todo, nenhum jogador joga em mais alto nível o tempo todo. Às vezes você toma decisões para um jogo de futebol que podem até fazer sentido, mas que não vão surtir efeito. E a gente precisa entender isso. Eu sei que o torcedor tem todo o direito de ser emotivo e ficar pé da vida e xingar e tudo mais, mas assim, o que eu quero dizer é quando você tem profissionais com tantas qualidades, e aí eu estou englobando o elenco todo também, porque o perfil desses caras é um perfil que você não encontra em qualquer lugar, que não é o tempo todo que você monta um grupo desse jeito. Claro que o mérito é do Abel, até porque ele muda muito o grupo, né? Mudou especificamente muito nessa temporada, mas sempre fazia trocas que nem eram muitas vezes trocas por razões técnicas, eram trocas para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu hoje. Para manter um time que tivesse o espírito que a gente viu nos 4-3 com o Botafogo. Para manter um time que tivesse o espírito do que a torcida chama do time da virada. Eu acho que esse espírito, ele consegue muito por conta das escolhas das peças, dos jogadores. Porque o time é outro, né? O time é outro. Especialmente o desse ano, né? E a reformulação, inclusive, foi motivo do time demorar para encaixar. E muda o time, muda o elenco, rejuvenesce o elenco. O Palmeiras tem, acho que, o segundo time mais jovem da Série A, em média, e o perfil do time não muda. Exato. Então, essa é a questão, porque o time muda do ponto de vista técnico, você pode achar, muita gente acha que esse é o melhor elenco, e talvez seja, tecnicamente falando. Eu acho que sim. Então, assim, as coisas mudam. Você teve nos primeiros anos do Abel um time que jogava completamente retraído e que explorava a velocidade com o Rony e com o Veiga até, né, que muitas vezes jogava isolado com o Rony na frente. O time do Abel já mudou muito a maneira de jogar, mas se tem uma coisa que não muda, é o espírito que a gente viu hoje. Inclusive, e isso eu gosto de ressaltar, nas eliminações. Porque olha como foi a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Sim. Na Libertadores do ano passado. Vai para o ano retrasado, pega o jogo com o Atlético Paranaense. Então, assim, é um time do qual o torcedor que muitas vezes, e aí eu estou falando torcedor brasileiro de maneira geral, que pede empenho, dedicação, raça, amor à camisa, honrem essa camisa, aqueles papos todos, esses caras entregam isso o tempo todo. Vão ganhar, vão perder, o futebol é desse jeito. Hoje você tem um grupo muito técnico que, se você tem esse espírito, mais a qualidade técnica desse elenco, a tendência é você brigar
para chegar longe. Eles estão chegando longe, porque estão brigando por título brasileiro e Libertadores. São 2 timaços, são 2 técnicos de altíssima capacidade, um iniciando a carreira, o outro já mais consolidado. E aí qualquer um pode ganhar. E acho que essa questão é importante, cara. A gente saber avaliar qualidades de profissionais no futebol brasileiro, independentemente de se o time está ganhando ou não o tempo todo. Fala aí para eu poder acionar o Calçade. Você falava do Abel, Jean, desde o primeiro, do título dele, da conquista. Ele também se tornou um técnico melhor de lá para cá. Porque eu sei que você também concordava comigo da maneira de jogar, mais fechado, reativo, jogo contra o Atlético. Falávamos inclusive com o gol qualificado antes da partida. Que era o que ele podia fazer. Que era o que ele podia fazer. A partir do momento, quando ele começa a receber mais jogadores, ele tem dificuldade. Só que hoje, a dificuldade se transformou num jogo de alto nível. E tem mais um detalhe que eu acho que é muito importante. O Abel foi, até esse ano, um técnico muito conservador na manutenção do seu time, até quando não jogava bem, inclusive no mata-mata, como foi quando caiu a última vez na Libertadores pro Boca. Esse Abel é um Abel que entendeu que ele precisa, às vezes, privilegiar o momento do jogador em detrimento daquilo que ele tem feito rodada após rodada. Porque as mudanças que ele faz na escalação desse ano, a escalação classificou o Palmeiras, ele não teria feito no ano, por exemplo, que ele deixou o Endrick e todo mundo da virada do Campeonato Brasileiro no banco. Eu acho que o Abel é um cara que é uma coisa, assim, é natural e, aliás, não é natural. É uma das maiores virtudes que qualquer ser humano pode ter em qualquer coisa na vida. No Mundial, É aprender quando você se equivoca. No Mundial, o Alan, que é, eu acho que o grande case do jogo de hoje é o Alan. No Mundial, o Alan começa no banco, começa entrando muito bem. Os 2 jogos mais importantes contra Botafogo e Chelsea, ele foi com o Alan de ponta pela direita. Sim, então, assim, ele foi desprendendo, né? E aí ele viu, o Alan entrou muito bem contra o Cruzeiro, né? Inclusive, é a jogada dele que o Fabrício Bruno é expulso. Sim. E aí foi uma confiança no moleque, né? No moleque que nunca foi titular, de fato, do Palmeiras. E botou a peça que desequilibrou o jogo. Sim. Antes de acionar o Calçade, a gente tem jogadores do Palmeiras aí na saída do gramado. Tem uma ordem aqui, tem vários deles falando. Tem o Piquerez, tem o Giai, tem o Andrés, tem o Veiga, tem o Vitor Roque, tem o Alan. Vamos colocando aí na ordem que aparecer, vamos nessa. E aí, galera, depois dessa virada monumental do Palmeiras, 4-0 sobre a LDU, o que você acha agora? Será que esse time está pronto para erguer o título da Libertadores? Ou ainda há dúvidas? Comenta aqui embaixo. Você acredita que o Palmeiras vai levantar a taça? Ou acha que o Flamengo leva a melhor? E se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Notícia FC e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.